Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Enfim, acabando a data FIFA, o último dia hoje do confronto entre seleções e o Colorado finaliza a preparação para encarar o Fortaleza em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Técnico Roger Machado terá de fazer novas escolhas, afinal terá cerca de 6 desfalques no jogo contra um dos times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico colorado também exaltou um jogador em entrevista aos canais oficiais do clube. E claro, a janela de transferências, ainda aberta em outros lugares, gera preocupação na Semana Colorada. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Pague o seu licenciamento em pouquíssimos cliques. Só baixar o app da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo e utilizar o cupom COLAR20 para ainda ter desconto nas taxas do parcelamento, porque na Zapay você paga o seu licenciamento de forma parcelada em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito, para poder rodar tranquilo com teu carro, moto ou caminhão, sem constrangimento, sem risco de busca e apreensão. Então baixa agora o aplicativo. Como eu disse, em poucos cliques você já está em dia e pode rodar tranquilamente por aí, tá bom? ZAPAY, Zapay, meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos começar falando justamente sobre esta possibilidade de mudanças na equipe do Internacional. Afinal, amanhã, 7h30 da noite, tem Inter e Fortaleza, jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que não atuou nestas partidas em virtude das enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul e, claro, em virtude do calendário que o Inter teve, jogo de Copa do Brasil, jogo de Sul-Americana, Fortaleza também estava envolvido, então não se achou uma data, agora jogam Inter e Fortaleza no estádio Beira-Rio, 7h30 da noite, previsão de 25 mil torcedores para esse confronto no Gigante. O Roger Machado já tem uma lista extensa de desfalques. Não vai ter o Rocher, que joga hoje pela seleção uruguaia contra a Venezuela. Não vai ter o Ener Valencia, que também joga pela seleção do Equador contra o Peru. E também não vai ter o Rafael Borré, que joga pela seleção colombiana lá em Barranquilla. Então, já são uma lista extensa, Soma-se a eles o Wesley, que levou o terceiro cartão amarelo. E aqui eu quero começar as informações do nosso vídeo. Afinal, no treino de ontem foi possível perceber que 3 jogadores ainda devem desfalcar o time colorado. Brian Aguirre, que vem de uma lesão, ou melhor, de uma reta final de lesão no Lanús, deve ficar apto somente contra o Cuiabá na próxima segunda-feira e com isso não deve jogar contra a equipe do Fortaleza, abrindo uma brecha para uma disputa no lado direito entre o Bruno Gomes, que vem sendo lateral na ausência de um lateral de ofício, e o Natan, que chegou recentemente junto ao Santos e que tem um longo período parado. Vamos ver qual é que vai ser a escolha do Roger. Eu tô achando que ele vai de Natan, justamente pelo que ele já disse aí nas suas últimas entrevistas. Além disso, gente, ele não deve contar com o Fabrício, goleiro, que foi titular do Inter aí durante a Copa América, na ausência do Rocher, e ele vem se recuperando de uma lesão na tíbia. Tendência é que o Antony seja o titular novamente na ausência do goleiro uruguaio. E além deles, para mim, a baixa mais importante, que é do Wanderson, que segue fora do time do Internacional, em retreinamento. Fez pequenas corridas no gramado e ontem não participou da atividade. Poderia ser o titular, já que, como eu disse, o Wesley está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sendo assim, turma, a gente vai ver algumas mudanças no time do Inter. Eu diria que Antony vai voltar para o time, fica essa disputa do lado direito. Na zaga, acho que o Rogel e o Mercado disputam uma posição ao lado do Vitão. No meio-campo, Fernando, que não foi titular lá contra o Juventude, também retoma a condição no time titular. E aí, gente, Alan Patrick e Alário devem fechar as vagas disponíveis do time colorado, sendo uma equipe bem modificada para encarar o Fortaleza, que também joga esta partida valendo muito. Afinal, como eles têm um jogo atrasado, justamente esse contra o Inter, se eles vencerem aqui no Beira-Rio, se tornam líderes do Campeonato Brasileiro sem depender de resultados paralelos. Então, é uma partida importantíssima, talvez mais para o Fortaleza do que para o Inter. O Inter está tentando essa retomada dentro do Campeonato Brasileiro para sonhar com uma vaga na Libertadores da América. Aliás, ontem o Roger também falou sobre o rescaldo dos seus primeiros dias de trabalho, sobre o que vem sendo o Inter nos últimos jogos e destacou que o Inter tem como objetivo principal disputar a Libertadores da América do ano que vem, seja de forma direta
ou de forma indireta. Afinal, a gente não sabe ainda o que pode acontecer dentro do Campeonato Brasileiro, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores, esse G6 pode virar um G9. Então, há muitas vagas em aberto ainda para a disputa da próxima Libertadores em 2025. O Inter está no bolo, né? O Inter, se vencer o Fortaleza, dá um salto, né? Vai para a 8ª colocação e começa a encostar ali no Bahia, no São Paulo, que são times que geralmente estão brigando por essa vaga na competição continental. E o Roger também me chamou a atenção num ponto, elogiou muito o Gabriel Carvalho, jogador que está voltando da Seleção Brasileira Sub-20, jogou cerca de 20 minutos nos 2 jogos somados, então não teve uma grande minutagem, mas a gente também tem que lembrar que ele é um jogador de 17 anos, que está jogando na Seleção Brasileira Sub-20. Então ele está queimando etapas e está sendo visto, e está sendo uma afirmação no time titular também do Internacional. Abre aspas para o Roger. Embora a pouca idade, o Gabriel já demonstra ter uma capacidade, uma maturidade para esse momento, mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque é extremamente sob a sombra ou com o guarda-chuva dos jogadores mais experientes que o Gabriel pode viver este momento. O Inter tem um cuidado muito grande na lapidação do Gabriel Carvalho, assim como em jogadores parecidos da mesma categoria, que é uma categoria de ouro do Inter, né? Tem lá o Ricardo Matias, tem o Iago Noal, tem o Jonathan Cauã, que agora recentemente foi chamado para treinar com o plantel de cima. Então há um cuidado com esses atletas que, além, claro, de dar um retorno técnico importante, também podem render muita grana para os cofres colorados. Tanto é que o Gabriel Carvalho, já trouxe aqui no canal, desperta o interesse de 2 times de Londres, o Arsenal e o Chelsea, que sinalizaram oferecer pelo menos 25 milhões de euros por esse jogador. 25 milhões de euros a gente remete à maior venda da história do Internacional, que foi do Yuri Alberto para o Zenit ainda na temporada de 2022. Falando sobre vendas, quero falar também que esta semana é uma semana decisiva para o Inter. Afinal, na sexta-feira, fecha a janela de transferências na Turquia, que é o principal mercado que está assediando o Wesley, que é um dos principais jogadores do Inter até aqui na temporada. O Besiktas, que é o clube mais interessado, fez uma proposta, o Inter rechaçou e o Besiktas está no mercado, avaliando algumas outras situações. Caso não consiga chegar a um denominador comum, né, eles vão retomar uma proposta pelo Wesley, porque eles já sabem quanto o Inter aceitaria, então não demandaria um tempo tão grande de negociações, né? Chegaria com valor, o Inter ficaria com metade, Palmeiras com a outra metade e siga lá vi, né? Então chegaria essa proposta, né, vinda da Turquia, mas o prazo é sexta-feira, até o dia 13. Lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, o Wesley está suspenso e por isso não joga, né? Por uma negociação que ele não vai jogar na quarta-feira, em virtude do 3º cartão amarelo que ele levou. Então fica essa expectativa para essa semana decisiva, em especial em relação à questão Wesley, sem grandes novidades para o momento. Tá certo? Disse hoje, né? Jogos do Uruguai, da Colômbia, do Equador, própria seleção brasileira também em campo hoje. E tu já sabe, palpite é kto.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!